Sobre esse último assunto que o Thiago trouxe, o Supremo Tribunal Federal, enfim, encerrou a votação sobre o alcance da nova lei da improbidade administrativa. De Brasília, Yasmin Costa. Por 7 votos a 4, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu: a nova lei de improbidade administrativa deve sim retroagir, mas somente nos casos em julgamento ou que ainda vão começar a ser julgados. Um dos principais pontos da lei é o fim da modalidade culposa. Isso significa que se um agente público responde na justiça por um ato praticado sem intenção, o processo é extinto. Mas para isso, o juiz precisa analisar o caso individualmente e ter certeza de que foi apenas culposo. O mesmo ocorrerá com os atos ainda em investigação, que ainda não tiveram a ação judicial iniciada. Antes, não fazia diferença se o réu agiu com intenção ou sem a intenção. O ato de improbidade, culposo ou doloso, era crime do mesmo jeito. Era objeto de investigação e julgamento, mas pela nova lei, o ato de improbidade sem intenção não é mais crime. Dispensa a investigação e também o julgamento. A grande dúvida que foi levada ao STF foi o que fazer em relação aos fatos ocorridos antes da sanção da nova lei. Embora os ministros tenham decidido que a lei deve retroagir em benefício de quem praticou os atos antes da mudança, a história é bem diferente quando já ocorreu o trânsito em julgado. Se o agente público já foi processado, condenado e não cabe mais recurso, a lei não retroage. A condenação permanece. Em relação a este ponto em específico, o placar foi bem apertado. Os ministros decidiram por 6-5 que a condenação com trânsito em julgado deve ser mantida. Outra questão discutida pelos magistrados foi o prazo de prescrição, ou seja, o tempo máximo que o Estado tem para processar o autor do ato de improbidade administrativa. A nova lei adota um modelo híbrido, podendo ser de 4 a 8 anos.